O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, cassou na noite essa última terça-feira, né, dia 16, ontem, o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. E eu vou dar uma olhada aqui, já está até na tela aí, o que traz o Trombeta News para a gente. A decisão que embasou o processo contra o deputado federal foi fundamentada e em argumentos absolutamente frágeis e baseado em conjecturas e futurismo. Ao cassar o mandato do deputado Deltan Dallagnol, do Podemos Paraná, na noite desta terça-feira, 16, o TSE não fez justiça. Serviu, em vez disso, como instrumento de vingança de uma casta política que viu seus esquemas sujos desnudados pela Operação Lava Jato. E agora procura, aos poucos, reescrever a história, fingindo que o Petrolão não foi um gigantesco esquema de corrupção, mas apenas o delírio de alguns juízes, procuradores e policiais federais. Ao longo de 2 anos, ministros de tribunais superiores e caciques de vários partidos atingidos pela Lava Jato acusaram o Deltan de utilizar a operação como instrumento político. Disseram que ele desejava fazer política. Deveria se candidatar a um cargo eletivo. E Dallagnol o fez. E venceu em 2022, né? Em situações normais, caso encerrado. Ele tinha condições naquela época de se candidatar, se candidatou e venceu a eleição. Foi o deputado mais votado do Paraná. Continuando aí. Em seu voto, seguido pelos outros 6 integrantes da corte, o ministro Benedito Gonçalves parte do princípio que em novembro de 2021, quando deixou o Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol tinha pleno controle sobre os fatos que só aconteceriam vários meses depois. O registro de sua candidatura para concorrer ao cargo de deputado federal, a disputa das eleições de 2022 e a vitória com 344 mil votos de eleitores paranaenses. É o que concluiu aí o Benedito Gonçalves. Benedito Gonçalves, todo mundo sabe, né? Vem à memória aquele tapinha na nuca, né? Do ex-condenado que está hoje na presidência da República. Então a gente já pode inferir alguma coisa. Dono do futuro, ele teria abandonado sua carreira no Ministério Público Federal para impedir que procedimentos que questionavam sua atuação funcional viesse a se converter, quem sabe, em processos administrativos disciplinares, PAD. Fato que o tornaria inapto a disputar eleições. Olha só, olha o que um ministro do STJ falou, o ministro agora que está no TSE, né, o Benedito Gonçalves, o que ele colocou na sua justificativa para caçar o Deltan. Ele foi muito futurista, né? Não existe isso na legislação. Ele não poderia ter colocado isso e não pode caçar o mandato de um deputado com base nessas alegações. O ministro Benedito Gonçalves reconhece que a abertura dos PADs era somente uma hipótese. Veja, hipótese. Ele reconhece que era hipótese. Os procedimentos existentes contra Dallagnol poderiam vir a ser convertido ou dar prazo a processos, a processos administrativos disciplinares. Para o ministro, no entanto, a mera possibilidade basta para sacramentar que o ex-procurador tentou fugir da lei. Agora, imagine bem o que um ministro do TSE está utilizando para justificar a cassação do deputado.
algo que poderia acontecer e não aconteceu porque ele saiu, ele deixou a vida pública, deixou lá o deixou o Ministério Público Federal, ele não foi colocado para fora de lá, ele resolveu sair, ele viu que havia lá muitos empecilhos, coisas que poderiam prejudicá-lo, e ele saiu. Ele fez o que estava, aquilo que era justo, né? Que está coberto pela lei, e se candidatou. Então, segundo a lógica do TSE, conforme aí o Trombeta News, segundo a lógica do TSE, em outras palavras, Dallagnol pediu demissão para evitar processo que talvez acontecesse e participar de eleição que ainda estavam distantes vários meses no futuro. São conjecturas em cima de conjecturas. Futurismo em cima de futurismo. É difícil imaginar uma sentença judicial assentada em bases mais frágeis. E essas bases são ilegais. Como é que um ministro do TSE ele chama para si, foge da fundamentação legal e tenta criar uma lei própria dele ali. Naquele momento ele foge daquilo que está na lei e resolve caçar um deputado federal eleito legalmente pelos eleitores do Paraná, o mais votado, e faz isso. A gente sabe por quê. Ou melhor, aqui ó, é difícil imaginar uma sentença mais contrária à jurisprudência estabelecida do próprio TSE, que costuma ou costumava interpretar regras de inelegibilidade de maneira restritiva para proteger o direito político de quem deseja se candidatar. O Tribunal Regional Eleitoral, que havia dado ganho de causa a Dallagnol e cuja sentença foi reformada agora pelo TSE, partiu de princípios exatamente contrários, baseou-se num fato concreto e incontestável para decidir. Como no momento em que deixou o Ministério Público Federal, Dallagnol não respondia nenhum PAD. Ele não estava livre, ele estava livre para concorrer às eleições e ponto final. Ele não estava respondendo a processo administrativo, ele não havia sido condenado, portanto, o Dallagnol estava em plenas condições para se candidatar. E a partir do momento que ele saiu do Ministério Público, cessaram aquelas angústias, aqueles problemas que poderiam realmente advir e complicar a vida dele, porque a gente sabe como que é o sistema. E agora o TSE resolve conjecturar, imaginar. Já houve caso de prisão de deputado por crime de opinião, aquilo que não existe na nossa legislação brasileira, e agora utilizam de uma suposição para poder caçar um determinado deputado. Continuando, há ocasiões em que políticos muito votados perdem o mandato porque as provas de que venceram de maneira ilegal são irrefutáveis. Este não é um desses casos. Os votos dos 344 mil eleitores de Deltan Dallagnol estão sendo desconsiderados por motivos frágeis. E a mensagem não poderia ser pior. Nas palavras aí do procurador Wellington Saraiva, a sociedade deve refletir sobre que futuro a aguarda em um cenário do qual réus poderosos são absolvidos, apesar de haver provas e os membros do Ministério Público que os acusam são punidos. Essa fonte aí do Trombeta News é do antagonista. Pois é, meus amigos. Esta cassação do Deltan Dallagnol, acredito
que é apenas o prenúncio de dias muito mais difíceis para os próximos dias, meses ou até anos. Só não vê que não quer. O que está acontecendo hoje é um jogo muito sujo. E esses jogadores que estão aí em cargos privilegiados e políticos do Brasil ignoram todas as formalidades legais para se conseguir algo desejado. Prendem pessoas por crimes que não estão previstos em legislação nenhuma do país, em nome de uma suposta defesa da democracia, como se as ilegalidades cometidas por esses que dizem que estão protegendo aí a democracia, se não fosse aí exatamente o que está sepultando a democracia, essas atitudes, não se pode evitar, a gente sabe, não se pode evitar um suposto crime cometendo um outro crime. Porque essa combinação só tem um caminho: a barbárie. E as cartas, elas estão na mesa. As ofertas, a gente sabe que são várias, né? O poder está um sistema mesmo, né? E hoje a moeda de troca, a gente vê, está assistindo, são cargos por pessoas de direito. E o que a gente está vendo é que isso está sendo valorado. Pode ter certeza. Eu não sei quanto custou a cassação esdrúxula do Dallagnol. Eu não quero aqui dizer que alguém pagou, que alguém prometeu, mas o que nos leva a pensar é exatamente isso. Qual seria a moeda de troca? Porque o que foi feito ontem no TSE foi algo jamais visto. E nós sabemos muito bem a quem interessa essa cassação do Deltan Dallagnol, como de outros políticos que estão no momento dos seus mandatos. E as instituições estão assistindo de camarote. A imprensa, como sabemos, tá aí, aplaudindo. Essa imprensa que já foi até comparada com o quarto poder. E quando fazem uma crítica, tentam justificar aquele ato ilegal. E quem ainda não ouviu o que o ex-condenado por corrupção, formação de quadrilha, quem ainda não ouviu ele falar do seu maior desejo? Até mesmo maior do que o desejo de voltar a ser presidente. Nós vamos ver aqui agora algumas pérolas que nos levarão a inferir, a trazer alguma coisa que possa se casar com esse momento. Vamos lá, então. E o delegado que fizeram inquérito comigo e que mentiram no resultado do inquérito. Eu não os deixarei quieto. Eles sabem que eu não os deixarei quieto. Ou seja, eu nunca tomei um remédio tarja preta para dormir. Eles vão tomar. Eles vão tomar porque o inferno que eles acharam que provocaram na minha vida, o veneno que eles jogaram na minha vida, eles vão provar do veneno deles. E aí não adianta a imprensa tentar dar cobertura ao Dallagnol como essa semana. Essa semana o Dallagnol fez uma via sacra tentando pedir proteção. Sabe? Não tem problema, eu vou atrás. E aí? Vamos ver um outro aqui. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia
um procurador entrava lá de sábado, de semana, para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai também quando eu fuder esse Moro. Não se corta a palavra fuder. É quando eu falava assim, quando... Pois é. E aí? Onde isso vai chegar? Conhecemos alguns fatos históricos, né? Não são nada agradáveis o que aconteceu após esse tipo de acontecimento que está havendo aqui no país, essas ilegalidades, as inconstitucionalidades estão rasgando a Constituição do país. A história, ela não poderá ser reescrita ou desaparecer como se nada tivesse acontecido. E eu não imagino como e quando, mas certamente isso haverá cobrança. Porque em nenhum lugar e época no mundo, um momento como esse tenha cessado e simplesmente tenha voltado à normalidade. Não acredito. E tem muita gente lá em Brasília hoje comemorando o que aconteceu com o deputado Deltan Dallagnol e dizendo que o dia do Moro vai chegar. Alguém duvida? Alguém duvida quanto a isso? Se o Moro não sofrerá do mesmo veneno que agora está sofrendo o Deltan Dallagnol? E acredito que mesmo que o Moro coloque um tampão em sua boca, que ele se esconda, eu acredito que esses vingadores, eles não vão preservá-lo. Meus amigos, e o Congresso tem que reagir a esse fato. Esse fato agora que aconteceu mais uma vez com um deputado federal. Ou cairá um a um, até que não sobrará ninguém de direito. Ou os que sobrarem, se não se renderem ao mal, né? Vamos continuar aqui. E olha aí. Elisa Brum traz pra gente aqui, ó. China, governo multa comediante em 10 milhões por piada sobre exército do país. E ela faz um comentário. Brasil 2023. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E vamos ver aqui, ó. A revista Oeste publica aqui, ó, a Justiça derruba show de comédia de Léo Lins e impõe censura prévia. Inclusive, o vídeos aí do Léo Lins foram derrubados e colocado, imposto aí, multas, acho que de 10 mil reais, se voltar a divulgar o vídeo. Pois é, estamos caminhando. E como eu disse, tá aí, ó, Trombeta News novamente. Dino na sede por ser protagonismo, se vangloria sobre a lei que embasa a cassação de Deltan. Emenda de minha autoria. Está aí, comemorando, né? Ele está, o ministro da Justiça ou da Injustiça, comemorando o que foi feito com Deltan Dallagnol. Vamos ver até onde isso vai chegar. Pois é. E o Ed Raposo traz aí pra gente, fazendo a gente relembrar, né? Daniel Silveira foi preso e a Câmara baixou a cabeça. A cassação de Deltan Dallagnol é apenas mais uma consequência desse ato de covardia. Enquanto parlamentar não entender que a ilegalidade atinge a todos,
mesmo quando a vítima é um inimigo político, o legislativo continuará encolhendo. O judiciário entendeu isso muito bem. Prova disso é a dupla Barroso e Gilmar, caminhando de mãos dadas. Não à toa, mandam no Brasil. E aí, o Ed Raposo, fica a dica aí pro Lira, né? Talvez o dia do Lira pode chegar, né? Poderá chegar. E aí a gente vem aqui com o Marcel Van Hatten. Esse aí, ele não fica calado. E ele vai falar sobre o que aconteceu com Deltan Dallagnol. Mais uma vez, colocando para todo mundo ouvir o que ele pensa dessa condição. Vamos ver. São 21 horas e 48 minutos desse dia 16 de maio de 2023 e eu arrisco dizer que para a democracia brasileira é um dos dias mais tristes e lamentáveis, certamente daqueles que eu vivi. Eu não espero viver outro dia. Ver, Coronel Meira, ver, deputado Zé Nilton, um deputado que combateu a corrupção durante toda a sua trajetória profissional, que botou na cadeia dos mais perigosos bandidos corruptos desse país, ser hoje caçado depois de ter obtido como deputado federal mais votado do seu estado do Paraná uma cadeira nesta Câmara dos Deputados, por alguns dos mesmos que anularam os processos de um bandido preso, condenado, que deveria estar na cadeia. É uma vergonha que ecoa neste plenário a esta hora da noite, vazio, frio, mas que é acompanhado pelo Brasil inteiro, porque o Brasil não deixará assim, senhor presidente. O Brasil não deixará assim. O Brasil não permitirá que a bandidagem domine e aqueles que a combatem sejam subjugados. Pode ser temporário, porque, aliás, a história do Brasil antes da Lava Jato foi de impunidade total até que chegasse a Lava Jato. Depois veio a vingança, a reação, e o ex-presidiário chegou à presidência da República, mas isso não dura. No Paraná há mais de 340 mil brasileiros que certamente não se conformarão com esse resultado assim que souberem dele, e muitos já sabem. Eu, senhor presidente, eu digo aqui ao deputado Deltan Dallagnol, com quem até este momento tenho a honra e o privilégio de poder ombrear nesse parlamento, uma pessoa que tanto admiro pelo que já fez pelo Brasil, que tanto inspira os brasileiros. Eu digo ao deputado Deltan, que é um homem de Deus, um homem que confia na palavra e sabe que esta terra aqui nunca será um paraíso, mas é nosso dever como cristãos darmos o melhor testemunho e dar o melhor de nós aqui. Deputado Deltan, Vossa Excelência, hoje posso chamá-lo assim como colega, eu, admirador seu fã, posso dizer aqui, caro colega, deputado Deltan Dallagnol, que certamente esta decisão é apenas mais um motivo para demonstrar por que a sua importância na política é tão grande. Porque Deus levantou Vossa Excelência, deputado Deltan Dallagnol, cidadão brasileiro, que sempre combateu a corrupção, para estar aqui, para ser caçado com 2 S's e com C cedilha, por aqueles que deram a um bandido a volta por cima que jamais num país decente deveria merecer. Mas nosso país é sim decente e não é o país que pensam alguns ser o nosso querido Brasil. Deputado Deltan Dallagnol,
eu venho aqui a essa tribuna para dizer que tens a enorme responsabilidade de liderar a oposição a este desgoverno corrupto e a todos que em quaisquer poderes, seja no judiciário, seja no legislativo, teimarem em achar que a corrupção vai triunfar. Não vai! Não vai! Não aceitaremos, o Brasil não se calará diante da injustiça. Eu acredito que a indignação do nobre deputado Marcel Van Hatten seja a mesma indignação daqueles 344 mil eleitores que votaram no deputado federal Deltan Dallagnol, bem como a todos aqueles brasileiros de bem que sabem o que está acontecendo hoje no país. E é uma total falta de vergonha. Na verdade, nós estamos atravessando um momento crítico no país e nunca houve isso aqui. Uma situação que a gente poderia comparar com um estado de exceção. Porque quando as autoridades deveriam cumprir a lei, fazer com que essas leis sejam cumpridas, elas mesmas, essas autoridades, elas fazem o contrário, é porque realmente estamos em um estado de exceção. Estamos caminhando realmente para uma ditadura. E eu vou trazer aqui, hoje veio uma notícia lá do Equador sobre o golpe de Estado do presidente que está hoje no poder do Equador. Houve isso no outro país aí, não deu certo. Agora, o Equador, o presidente do Equador, o Guilherme Lasso, acabou de dissolver a Assembleia Geral, a Assembleia Nacional, né? Fez o decreto, que já entrou em vigor. Vamos ver ele aqui. Aí, já veio em português aqui. Artigo 1º, dissolver a Assembleia Nacional devido a uma grave crise política e comoção interna, de acordo com o artigo 148 da Constituição da República do Equador. Artigo 2º, notificar o Conselho Nacional Eleitoral para convocar eleições no prazo de 7 dias, de acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 148 da Constituição da República. Artigo 3º, notificar a Assembleia Nacional o término integral dos mandatos dos quais os membros da Assembleia foram nomeados. E aí vai. Assembleia Nacional dissolvida. E por que isso? Ele cumpriu aí a Constituição porque foi um dia antes dele ser cassado, como aconteceu naquele caso lá eu não estou me recordando aqui do outro país, em que o presidente lá foi preso. E volta a acontecer novamente na América Latina com o Equador, um presidente do Equador cassando a Assembleia Nacional. Aí, aqui até quem fez essa postagem coloca aí: urgente, golpe de Estado à vista. Aí sim, tem método. E a gente, evidentemente, a gente sabe que nós temos
nós temos uma Câmara Federal, uma Câmara dos Deputados Federal, que em sua maioria é de direita. Pelo menos foi eleita sendo uma expressivo número de deputados de direita. E no Senado, a gente tem um número também considerável de direita. E o que a gente está vendo é que o governo federal ele não tem conseguido colocar seus planos nefastos, né, nem a discussão lá no Congresso, nem vai à discussão. Então, está havendo um certo bloqueio ali para que as coisas ruins que esse governo queira fazer não está encontrando sucesso, porque nós temos um Congresso de direita que não vai deixar, né? E o que poderia acontecer? A gente está vendo o que está acontecendo no Equador. A gente vê que o poder judiciário ele está do lado de quem? E aí lança esse alerta para os brasileiros. O que poderá acontecer no Brasil se essa sanha continuar aqui no país? Então, Deus olha para o Brasil e não deixa que aconteça a mesma coisa. Senão, todos nós sofreremos com isso. Estamos por aqui. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo.